Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Hoje daremos seguimento ao nosso ciclo de debates, iniciado em 2017, denominado Brasil e a Ordem Internacional, Estender Pontes ou Erguer Barreiras, aprovado por esta comissão na forma do requerimento número 2 de 2018, em 1º de março também deste ano. Trata-se do nosso primeiro painel, intitulado O Sistema Internacional sobre o Impacto Trump. E contaremos com a presença como convidado especial para fazer a sua exposição, Sua Excelência, o embaixador Rubens Recupero, um homem de larga experiência, não somente como diplomata, mas como também no meio acadêmico e no meio empresarial. Serviu em Washington em 2 oportunidades, uma delas como embaixador do Brasil. Foi também nosso representante em Genebra, junto à UNCTAD, quando teve a oportunidade de participar da rodada Uruguai do então GATT. Dito isto, passamos à leitura dos comunicados. O primeiro deles relacionado ao último debate realizado em 2017. Dando continuidade a esse mesmo ciclo. O tema abordado foi um destino natural, o Brasil e seu entorno estratégico, América do Sul, Atlântico Sul e continente antártico. Participaram como palestrantes o contra-almirante André Novis Montenegro, o embaixador Afonso Emílio de Alencastro Massot e o doutor Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Nosso entorno estratégico, afirmou o embaixador Massot, mais do que um destino, é a nossa marca de nascimento, a nossa origem e boa parte de nossa raiz. E, por isso mesmo, condicionador do nosso caminhar como nação através dos tempos passados e futuros. Segundo ele, temos 16.147 quilômetros de fronteiras terrestres, divididas com 11 países sul-americanos. A política externa do Brasil para a América do Sul necessariamente tangencia o interesse desses Estados e, na sua formulação, deve levá-los sempre em consideração. Desde antes de nossa independência, continua ele, até o início do século XX, essa relação de vizinhança, lembrou o palestrante, foi conflituosa ou litigiosa. No correr do século XX, afirmou o embaixador, houve vontade política para um progressivo desarmamento dos espíritos entre vizinhos e importantes iniciativas foram tomadas, principalmente no campo econômico multilateral e regional, iniciando um processo de distensão e construção dos alicerces das atuais instituições da América do Sul. Com a criação da ALAUC em 1960, iniciou-se a tentativa de integração econômica e comercial multilaterais, que anos depois se desdobram na ALAD e, subsequentemente, no Mercosul. Em que pese a notável importância do relacionamento com os países do nosso entorno e o muito que essa integração com todos contribui de maneira crescente para o comércio interregional, dadas as dimensões das respectivas economias e a facilidade do trânsito fronteiriço, a relação essencial e prioritária, destacou o palestrante, foi e segue sendo a relação com a República Argentina. A Declaração de Iguaçu deve ser considerada como o embrião do Mercosul, afirmou o embaixador Massot, pois a partir dela se iniciaria em ambos os países um processo de amadurecimento político, econômico e comercial que culminaria com a assinatura, em março de 91, do Tratado de Assunción entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O acordo entre Mercosul e União Europeia, em negociação desde 1995 e adormecido por vários anos, lembrou o palestrante, sempre contou com interesse maior por parte do Mercosul. Diante das medidas de cunho unilateral e protecionista que vêm sendo divulgadas pela administração norte-americana, a União Europeia demonstra hoje mais interesse, disse ele, não só como um gesto político de contraponto a essa tendência protecionista do atual presidente daquele país do norte,
tão avessa ao multilateralismo e ao livre comércio, mas também em reação ao Brexit inglês. O momento, considerou o embaixador, pode ser oportuno para que se negociem condições bem mais favoráveis aos produtos do Mercosul, procurando ampliar a oferta europeia, nela incluindo, além de produtos industrializados, também uma cooperação de resultados nos setores de inovação, ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo que nos é extremamente importante, asseverou o embaixador Massot, o regionalismo deve ser prioritário, mas não ao ponto de desequilibrar a nossa política externa, norteada, em primeiro lugar, pela defesa do interesse nacional. A relação com os vizinhos deve ser prioritária e cada vez mais densa e proativa em todos os setores. Porém, por sua dimensão populacional e econômica e por sua escala continental, o destino do nosso país é maior do que o entorno geográfico. E esse papel de global player devemos procurar consolidar, concluiu o embaixador Afonso Emílio de Alencastro Massot. Foi em 2005, informou o Dr. Antônio Jorge Ramalho da Rocha, o outro palestrante, a primeira vez que o conceito de entorno estratégico apareceu num documento oficial brasileiro. A importância do entorno estratégico, afirmou o palestrante, é entender que estamos falando de um processo que começa a se consubstanciar do ponto de vista institucional, normativo e da prática da política externa brasileira nos anos 70, com a aproximação com a Argentina. Esse processo ganhou corpo ao longo das últimas décadas, culminando no estabelecimento da Unasul, cuja gênese aconteceu aqui em Brasília no ano 2000, quando, pela primeira vez, os presidentes da América do Sul decidem se reunir para saber o que eles querem fazer em conjunto a favor da América do Sul. Desse encontro de Brasília, se concluiu que era preciso promover a integração, a vertebração do ponto de vista dos transportes da América do Sul, porque, ao longo dos 200 anos, estivemos praticamente de costas uns para os outros. De um lado, destacou ele, isso se deu em decorrência da questão histórica, pela maneira como esses países foram inseridos na economia política internacional, e, de outro lado, por questões de geografia física, pela Cordilheira dos Andes e pela Floresta Amazônica, obstáculos de difícil transposição. Uma visão de longo prazo de inserção internacional do Brasil passa pela consolidação da América do Sul como um polo de estabilidade, afirmou o palestrante. Há uma preocupação enorme com o processo de multipolarização que se observa no ambiente internacional, um ambiente profundamente interdependente, marcado pela dispersão de poder e pelo enfraquecimento do multilateralismo e da capacidade de governança global. Aqui é a única região do mundo que é estável e que não vive a possibilidade de conflitos, lembrou o Dr. Ramalho. Nossos maiores problemas são de segurança pública. Mesmo nesse campo, as soluções passam necessariamente pela cooperação com nossos vizinhos. Vemos um mundo marcado por uma crescente tensão, destacou o Dr. Ramalho, nosso segundo palestrante, decorrente da transferência de poder observada nas últimas décadas dos governos e dos governantes para os governados. A América do Sul, destacou ele, com 6% da população, detém 28% da água potável e 5 dos 10 países com maior biodiversidade do mundo. A contribuição dessa região é muito relevante, em parte por ser um polo de estabilidade e de paz para o mundo, mas também pelo significado do agronegócio, do ponto de vista da exportação de alimentos e pela importância das fontes de produtos estratégicos, minerais e das fontes de energia. As pessoas vão buscar os produtos onde eles estão, e eles estão aqui, asseverou ele. A atuação brasileira nesse seu entorno estratégico tem sido cautelosa e assertiva, considerou o Dr. Ramalho. Nos últimos 20 ou 30 anos, o Brasil soube ocupar um espaço de liderança com muito cuidado, aumentando o seu protagonismo e hoje, contando com 50% do território e da população, responde por 50% do PIB e de tudo o que se importa na América do Sul. Para garantir os interesses brasileiros nas diversas regiões, deve ser priorizada essa visão de longo prazo, que hoje faz falta no mundo. O Brasil, afirmou o palestrante, tem credibilidade e capacidade de contribuir para uma governança global, não pela imposição,
mas através de cooperação e de concertação das ações políticas, assim como pela criação gradual de arcabouços institucionais, como o Tratado de Cooperação Amazônica e as OPACas, as Zonas de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, além da Unasul, União de Nações Sul-Americanas, concluiu o Dr. Jorge Ramalho Rocha. A Escola de Sagres lembrou o contra-almirante André Novis Montenegro. Desenvolveu importantes conhecimentos náuticos e de navegação, propiciando o evento das grandes navegações que permitiram a Portugal ter contato com vários povos, evidenciando a importância dos mares como pontes de ligação. A importância do mar, meio em que a Marinha atua, ressaltou ele, o almirante, decorre tanto dos recursos que oferece quanto de sua função de elemento de ligação entre os povos. 97% do nosso comércio exterior são feitos pelos portos, pela via marítima, que é também a principal via de comunicação global. Existem mais de 885 mil quilômetros de cabos submarinos, responsáveis por 99% da transmissão de dados internacionais, em volume maior, bem maior, que os próprios satélites, comparou ele. A Marinha Brasileira, informou o palestrante, constituiu um sistema de tráfego marítimo chamado Sistram, ao qual já aderiram a Argentina e a África do Sul, enquanto Chile, Peru e Namíbia estão em tratativas avançadas de adesão. Em uma iniciativa que congrega os países da América do Sul, junto com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, somos o coordenador geral do tráfego marítimo na área do Atlântico Sul. São iniciativas, observou ele, que, ao mesmo tempo em que são voltadas para a segurança do tráfego marítimo e a segurança do comércio global, também servem para unir os países. A Marinha do Brasil faz operações combinadas com vários países, verdadeiros exemplos de convivência em que se alinham os pensamentos e são fortalecidos os laços entre as marinhas, concluiu o contra-almirante André Novis Montenegro. Respondendo a questionamentos, o Dr. Jorge Ramalho da Rocha considerou que, embora tenhamos níveis de violência muito elevados na nossa sociedade, conseguimos desenvolver a capacidade de evitar ódios profundos associados à cor da pele, à origem religiosa e à origem territorial das pessoas. A tradição brasileira, disse ele, nunca foi a de erguer barreiras, sempre foi a de construir pontes. Hoje, observou o Dr. Ramalho, o grande temor de quem realmente entende o que está acontecendo na economia internacional é a rapidez com que a inteligência artificial e a robotização estão se estendendo para uma série de setores econômicos. A ameaça não vem de fora. A ameaça vem dessa modernização tecnológica e do que parece ser, pela primeira vez, um descolamento entre a capacidade de destruição de empregos, gerado pela modernização tecnológica de um lado, e a capacidade de criação de empregos em outros setores. Com a Revolução Industrial e esse arcabouço criado a partir da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma criação de riqueza monumental, acompanhada de uma concentração de renda não só dentro dos países, mas também entre os países. Esse, disse o Dr. Ramalho, é o desafio a que os sistemas políticos não estão sabendo responder. O Brasil tem se afirmado como um país responsável na construção de uma ordem global melhor. E uma das estratégias, afirmou ele, é o fortalecimento da América do Sul com a sua identidade política, uma identidade que implica funcionar como um polo de estabilidade e de provisão de paz ao mundo. Na opinião do embaixador Massot, o fechamento da economia promove a obsolescência de nossa indústria e de nosso parque industrial. A abertura é necessária, disse ele, pois gera competição e a competição gera o aperfeiçoamento. Contudo, não pode ser uma abertura total, pois isso gera uma competição desenfreada, mas uma abertura progressiva e dinâmica, que foi o que fez a China. A abertura traz a inovação e a tecnologia, que são os elementos fundamentais nos dias que correm. Assim, não podemos ter um desenvolvimento econômico sustentável sem esses elementos, que se desenvolvem a uma velocidade extraordinária, finalizou o embaixador Massot.
Peço à Secretaria da Comissão para dar como lido a íntegra do relato que acabei de fazer da nossa última audiência pública, realizada em fins do ano de 2017. Um segundo comunicado sobre a Itália. Após a divulgação dos resultados das eleições parlamentares realizadas ontem na Itália, a manchete do jornal La Stampa, de centro-esquerda, resumiu numa frase o jargão pelo qual a política daquele país se caracterizou durante anos. 20 de maio, Itália ingovernabile. O portal referia-se ao líder Luigi Di Maio, do movimento Cinque Stelle, 5 estrelas, partido que saiu das urnas como o mais votado, obtendo mais de 1/3 dos votos, porém sem condições de chegar ao governo, de fazer coligação, porque ele próprio não aceita o Cinque Stelle. O terceiro colocado foi a Lega, ex-Liga do Norte, da extrema-direita, que obteve 17,5% dos votos, um partido também eurocético e populista e sem nenhuma experiência anterior no poder. Essa foi uma eleição, segundo o analista da BBC, James Reynolds, em que outsiders entraram no mainstream da política italiana. Os líderes desses dois partidos anti-establishment já declararam que têm o direito de governar a Itália, mas como nenhum partido e nem coligações de partidos conseguiram obter a maioria necessária, a formação de um governo poderá levar semanas de negociação para a construção de uma aliança. Luigi Di Maio, de 31 anos, anunciou que seu partido está aberto para negociar uma coligação com outros partidos. Isso apesar de sua agremiação ter sempre declarado ser contrário a alianças. Já o líder da Lega, Matteo Salvini, de 44 anos, declarou que pretende conversar com outros partidos em busca da maioria parlamentar. O ex-primeiro-ministro Matteo Renzi renunciou à liderança do Partido Democrático, que obteve menos de 20% dos votos e se encontra atualmente na chefia de governo. Ele afirmou que seu partido não participará de uma coligação com forças antissistema e vai para a oposição. A aliança entre a Lega e o partido Forza Italia, do ex-primeiro-ministro Berlusconi, e o Fratelli d'Italia, fascista, deverá ficar com o maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados, mas bem distante da maioria necessária. Nessa aliança, a Lega ultrapassou a Forza Italia em número de votos. A editora da Europa da BBC, Katia Adler, disse que a vitória dos populistas representa um terremoto que será sentido em Bruxelas e na União Europeia, e uma coligação entre o movimento Cinque Stelle e a Lega seria um pesadelo para o bloco europeu. Todavia, Salvini disse à jornalista que seu partido não fará nenhuma coligação com o Cinque Stelle. E o Cinque Stelle, de sua parte, diz que não fará coligação com nenhum partido. Os resultados para o Senado também favoreceram os populistas e os partidos de direita. O movimento Cinque Stelle deverá conquistar o maior número de cadeiras, mas também não conseguirá a maioria, conforme já havíamos dito. Como bem resumiu a revista The Economist, em artigo intitulado Povera Itália, mais que uma eleição, esse pleito foi uma pesquisa de opinião. Por sua vez, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel, após quase 6 meses de longas negociações, logrou formar seu quarto governo, repetindo a grande coligação de seu partido, o Democrata Cristão, com os social-democratas do SPD, a mesma do governo anterior. O programa de governo foi aprovado ontem por 2/3 dos membros do SPD. Os da Democracia Cristã já haviam aprovado a coligação na semana passada. Merkel disse ser importante que o novo governo comece a trabalhar rapidamente após o período de formação de coligação mais longo da história da Alemanha pós-Segunda Guerra. Ela declarou que trabalhará para garantir empregos, a prosperidade na Alemanha e prometeu ser uma voz forte para seu país dentro da União Europeia. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores embaixadores aqui presentes, representantes de diversas representações diplomáticas do nosso país, na nossa reunião do dia de hoje,
Gostaria de, mais uma vez, dizer que é com muita satisfação e com muita alegria que hoje recebemos Sua Excelência o Embaixador Rubens Recupero, um nome por todos conhecido pela sua alta competência, capacidade de análise, história, conhecimento, e que agora acaba de lançar um livro que eu recomendo fortemente a todos aqueles que se interessam por diplomacia, que é um livro alentado sobre a diplomacia e a construção da democracia no Brasil com base na nossa diplomacia. É um livro de muita importância que vem batendo o recorde de vendas em todas as livrarias do Brasil. É, portanto, com muito prazer que eu convido Sua Excelência, o senador Rubens Recupero, para fazer parte da mesa, juntamente com Sua Excelência, a presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, deputada Bruna Furlan. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. O livro a que me referi é esse, A Diplomacia na Construção do Brasil, do embaixador Rubens Recupero, que vem batendo recorde de vendas nas livrarias brasileiras. Realmente, embaixador, não tínhamos ainda oportunidade de comentar, mas Vossa Excelência está de parabéns pelo trabalho magnífico que Vossa Excelência conseguiu construir e resumir nesse seu livro. Meus parabéns. Muito obrigado à presidente da Câmara dos Deputados, deputada Bruna Furlan, que sempre nos prestigia com a sua presença. Ela que é uma das maiores entusiastas da política de relações exteriores que o Brasil empreende. Muito obrigado também a todos os nossos ouvintes, internautas, que assistem, aqueles que ouvem pela rádio, assistem pela TV, acompanham pela internet. A participação de todos é muito importante para o êxito dos nossos debates. Sempre contamos, ao longo dessas audiências públicas, com a participação importantíssima dos nossos internautas, fazendo considerações, emitindo opiniões e também perguntas aos nossos palestrantes. Todos já sabem do nosso endereço, www.12.senado.leg.br/e-cidadania, ou pelos canais naturais que já tem, via TV Senado e via Rádio Senado. É com muito prazer, portanto, que passo a palavra a Vossa Excelência, senhor embaixador Rubens Recupero, para que Vossa Excelência possa fazer a exposição da nossa audiência de hoje, que trata da ordem internacional diante do primeiro ano do governo Trump. Vossa Excelência dispõe do tempo que se fizer necessário para expor todas as suas opiniões e considerações. Muito obrigado pela sua presença, senhor embaixador. Eu preciso apertar aqui o botão. Agora sim. Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor senador Fernando Collor de Mello, do qual tive a honra de ser embaixador em Washington, justamente em 1991, logo depois que o Marcílio Marques Moreira veio para ser ministro da Fazenda do seu governo. Saúdo também os excelentíssimos senhores senadores, deputados, congressistas, membros do corpo diplomático, entre os quais me permito aqui fazer uma especial referência ao meu querido amigo Carlos Magarinhos, amigo de muitos e muitos anos, né? E também me honra muito a presença da excelentíssima senhora deputada Bruna Furlan, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eu não trouxe um texto escrito, até mesmo para preservar melhor o caráter informal dessa conversa. Mas é claro que eu pensei muito no que eu gostaria de transmitir. E o título que eu pretendo dar a esta apresentação é justamente o seguinte: maus augúrios para 2018.
a deterioração da conjuntura internacional nos 2 primeiros meses deste ano. Este é, em resumo, o que eu desejaria transmitir. Isto é, eu vou procurar mostrar como, em pouco tempo, em 2 meses, que são os 2 primeiros meses deste ano, pelo menos 3 decisões de extrema gravidade que foram tomadas em 3 países que são os centros do poder mundial, indicam uma acentuação da deterioração do clima internacional. A primeira é a decisão recente das autoridades chinesas de abolirem qualquer limite à recondução do presidente e do vice-presidente. A segunda decisão é a do discurso recente do presidente Vladimir Putin na Rússia, no seu discurso de Estado, da presidência do Estado da Federação Russa, a escolha que ele fez de voltar aos tempos da Guerra Fria, dedicando bom espaço do discurso à apresentação de armas chamadas invencíveis, explicitamente apresentadas como ameaça aos Estados Unidos e ao Ocidente. E a terceira é, obviamente, a decisão recente do presidente Trump, depois de longos meses de ameaças e de preparação, a de finalmente indicar que ele está disposto e até desejoso de iniciar guerras comerciais, que ele considera fáceis de vencer, e entre as medidas já incluídas nesse conjunto de atitudes, ele resolveu utilizar um dispositivo raramente usado de segurança nacional para aplicar taxas de 25% contra o aço, de 10% contra a importação de alumínio, atingindo inúmeros países, sobretudo o Brasil, que é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos, né? Essas 3 decisões, embora independentes umas das outras e sem nenhum parentesco entre si, o que elas têm em comum é que todas assinalam uma acentuação da deriva do sistema internacional, afastando-se cada vez mais de um sistema baseado em regras, um sistema de respeito a compromissos assumidos em organismos internacionais, de busca de soluções consensuais em direção a um sistema em que cada vez pesa mais o poder, a afirmação unilateral do poder. É claro que alguns até hão de se surpreender que eu tenha incluído nessa categoria uma medida essencialmente interna, como é a medida chinesa a respeito da eleição do presidente. Mas eu vou explicar por que essa medida tem um potencial grave internacional, mais além das questões puramente domésticas chinesas. Obviamente, essa decisão põe fim a um período que vinha praticamente da época de Deng Xiaoping, em que a sucessão na China se havia institucionalizado. Os presidentes e primeiros ministros se sucediam depois de um prazo já previamente estabelecido. Ninguém poderia ficar mais do que 2 mandatos. Já havia regras claras para se ver quem seria o sucessor. Havia não propriamente uma democratização do poder, mas uma institucionalização do poder.
se havia deixado para trás aquele período, por exemplo, da União Soviética, da época do stalinismo, em que a morte do líder supremo desencadeava um banho de sangue, né? Porque não se sabia como seria feita a sucessão. Foi o caso exatamente depois da morte de Stalin, em 1953. Né? E aparentemente, se havia adotado um sistema que, pelo menos, era previsível, era um sistema que refletia uma direção colegiada, uma direção coletiva, uma busca de um consenso, pelo menos na direção do Partido Comunista da China, que os senhores sabem, tem 89 milhões de membros, né? Portanto, é um partido que só mesmo nas suas instâncias supremas é que tinha aqueles que tomavam decisões. Ora, até aí se pode dizer, mas o que é que isso tem a ver com o mundo? A China não é o primeiro país, nem o primeiro grande país que escolhe um caminho mais centralizado do poder, porque o sentido dessa decisão é que, a partir de agora, o presidente Xi Jinping passa a ser, ao mesmo tempo, o presidente da China, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e o presidente da Comissão Militar. Portanto, ele enfeixa nas mãos todos os poderes. O poder político institucional, o poder real, que é o do Partido Comunista, e o poder sobre os militares, né? Ele passa a ser um homem de um poder irrestrito. Ainda assim, se poderia dizer, mas isso é um problema chinês. Os chineses falam sempre num socialismo com características chinesas, né? O que isso afeta o mundo? É que esse episódio não é um episódio isolado. Ele vem no bojo de uma evolução que começou de uns tempos para cá, sobretudo com a ascensão do presidente Xi, e que, além de marcar um aumento enorme do poder do presidente, marca também um instante de afirmação e projeção do poder da China. É um grande momento do nacionalismo chinês. O 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado entre os dias 18 e 24 de outubro de 2017, marca exatamente o momento a partir do qual a China já considera mais ou menos encerrado aquele período de preparação e já se apresta a ter uma posição cada vez mais forte no mundo. Tanto assim que coincide com a posição chinesa, por exemplo, de construir ilhas artificiais no Mar do Sul da China, em cima de rochedos de ilhas, inclusive disputadas com vários dos países próximos. Coincide também com a disposição chinesa, pela primeira vez na história da República Popular da China, de criar bases militares e navais no exterior. A China acaba de inaugurar uma base militar no Corno da África, né? Na parte estratégica da África, que está no ponto de união entre Europa, África e Ásia e Oriente Médio, né? É lá que a China escolheu para construir sua primeira base. E, ao mesmo tempo, é a culminação de uma evolução que vem representando também um aumento da repressão interna, um aumento dos controles da livre circulação de informações na internet. Portanto, mesmo assim, se poderia dizer que, em si mesmo, isso não representa nenhuma ameaça ao mundo. É um problema dos chineses, se eles querem ser governados dessa maneira.
A questão, porém, é que essa evolução ocorre justamente no país que tudo indica que se tornará, muito em breve, a maior economia do mundo e, ao mesmo tempo, com o aumento do seu poder militar, já que ela está multiplicando os gastos em armamentos, não vai demorar muito para que ela não se torne a primeira potência militar. Dificilmente isso ocorrerá, dada a dianteira dos Estados Unidos, mas ela, pelo menos, atingiria uma certa paridade estratégica, né? Então, uma evolução como essa, num país dessa importância para o sistema mundial, evidentemente não pode nos deixar indiferentes. Por quê? Porque nós todos esperávamos, com graus maiores ou menores de esperança, que à medida que a China se modernizasse, à medida que ela se tornasse próspera, que sua economia crescesse, ela iria seguir mais ou menos o caminho seguido em seu momento pelo Japão, seguido em seu momento pela Coreia do Sul. Ela se tornaria mais liberal, pouco a pouco convergiria, sem deixar de lado as suas tradições culturais milenares, riquíssimas, né? Que ela, pelo menos, se aproximasse um pouco daquele patrimônio de valores, de ideais, né? Que são os valores da democracia, né? Ora, a decisão recente é um balde de água gelada nessa expectativa, né? Vê-se claramente que não é o que vai acontecer, pelo menos no futuro previsível. É verdade que a gente deveria ter pensado que nem sempre a prosperidade e a modernização trazem a democratização. Singapura, por exemplo, que é um país admirável, né? Que tem um nível de prosperidade e riqueza enorme, é um país que até hoje conserva, né, certas características de controle, né? E não é por acaso que Singapura também é um país de cultura predominantemente chinesa, né? Então, realmente, nós estamos vendo que aquela expectativa que, sobretudo, os americanos alimentaram, de que a China se tornaria cada vez mais parecida aos países ocidentais em matéria de instituições e de valores, hoje em dia nós vamos ser obrigados, pelo menos provisoriamente, a colocar isso entre parênteses, né? E o que também inquieta nessa transformação não é só o movimento que está ocorrendo na China, mas também nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, de uns tempos para cá, muitos que foram proponentes da aproximação, do engajamento com a China, baseados talvez nessa ilusão de que esse engajamento levaria à democratização do regime chinês, agora estão mudando e muitas vezes para o lado oposto. Por exemplo, em março de 2015, o Council on Foreign Affairs, que é a grande instituição de estudo americana, publicou um Special Report de 2 autores, dizendo, revisando a grande estratégia dos Estados Unidos em relação à China. E o que esse relatório justamente diz, antes até de tudo o que aconteceu agora, era de que a China não estava evoluindo naquele sentido que se havia esperado e que, portanto, era preciso que a estratégia americana em relação à China repousasse menos em apoio e cooperação e mais em pressão e competição. Portanto, buscando já um confronto. Confronto no bom sentido, né? Vocês se lembram que a coexistência pacífica, na época de Nikita Khrushchev, era uma coexistência que ele mesmo definia como competição pacífica, né?
Segundo ele, os socialistas iriam enterrar os capitalistas, não porque os eliminariam com armas, mas ganhariam deles na concorrência econômica, que é o programa que os chineses estão realizando, né? Os soviéticos falharam nisso, né? Mas os chineses, pelo menos aparentemente, estão a caminho de ter uma esperança de enterrar os capitalistas com as suas próprias regras, né? Ganhar na competição com as próprias normas criadas no GATT, na OMC, nos termos financeiros, e ganhar numa competição aberta, né? Pelo menos eles até agora estão ganhando, né? Se vão ganhar até o fim, é difícil de dizer. Ora, essa relação que está se tornando cada vez mais conflitiva, a relação da China e dos Estados Unidos, como todo mundo diz, e como já virou até um clichê, é a relação que vai definir o século XXI, não é isso? Porque não há outra relação bilateral no mundo dessa importância. Portanto, se o conteúdo dessa relação, em vez de ser de apoio e de cooperação, passar a ser cada vez mais de pressão e de competição, isso significa que o mundo do século XXI vai ter essa característica, né? Ele vai passar cada vez mais para esse lado. É por isso que a decisão interna causa preocupação, não é isso? Eu vou, por enquanto, parar um pouco da China e vou passar à Rússia. O discurso da Rússia também, o discurso de Putin do outro dia, em si mesmo se poderia até atribuir a uma jactância, uma bravata, né? Alguns duvidam que, de fato, os russos já possuem esses mísseis de cruzeiro que eles podem direcionar, evitando os obstáculos e impulsionados por energia nuclear, tudo coisas inéditas, né, que nenhum outro país possui. Há dúvidas se isso de fato ocorre, né? Como há dúvidas se eles de fato têm mini submarinos não tripulados que podem levar cargas atômicas, enfim, uma série de coisas que ele anunciou, né? Podia-se dizer que isso é uma bravata. Se isso fosse apenas um episódio da campanha eleitoral, que ele vai se reeleger agora, se bem que ele tem 80% de aprovação, né? Não parece que ele precise fazer muita bravata para ser reeleito, né? Mas também esse discurso se insere numa sucessão de episódios que vem de algum tempo, né? Vem primeiro da expansão da OTAN contra a promessa que tinha sido feita a Gorbachev. A OTAN foi expandida até as fronteiras da Rússia, incorporando os países bálticos, incorporando países que foram parte do Império Russo no passado. Isso, evidentemente, não precisava muito para aumentar a paranoia russa. Sempre se disse que os russos sofrem da paranoia da segurança, porque é um país gigantesco, mais de 11 fusos horários, né? Sem nenhuma fronteira natural, né? Sem nenhuma proteção de cordilheiras, de mares, de nada. E os russos, por isso mesmo, sempre se sentiram muito ameaçados, né? Como dizia o nosso Milor, né? O fato de que eu sou paranoico não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido, né? Porque, no caso, de fato, a expansão da OTAN pode dar a impressão de que está ameaçando a Rússia nos seus limites. Sobretudo porque o Ocidente não foi moderado, né? O Ocidente, num certo momento, não se limitou aos países bálticos,
quis incorporar, ou namorou a ideia de incorporar a Geórgia, a Ucrânia, né? Países que faziam parte do Império Russo já há vários séculos, né? E, evidentemente, acabou se fazendo naquele episódio famoso da Ucrânia, das eleições, hoje em dia se diz que os russos interferem muito nas eleições americanas, né? Naquelas eleições ucranianas, na Revolução Orange, né? Laranja, não se pode dizer que o Ocidente não tenha interferido nas eleições, né? Houve muita manipulação também, né? Pois bem, naqueles momentos, né, o que os ocidentais fizeram foi contrariar um ditado que o finado presidente Jânio Quadros repetia. Eu estava aqui, né, na época que ele era presidente, fui até a primeira pessoa a chegar ao Congresso Nacional com a notícia da renúncia dele. Eu cheguei meia hora antes do Oscar Pedroso d'Horta. Eu estava aqui quando chegou o Oscar. Mas o Jânio, que era matogrossense, gostava de repetir um provérbio do Pantanal, onde, vocês sabem, se caça onça com lança, né? Ele dizia assim: não se deve chuçar onça com vara curta, né? E os ocidentais chuçaram o urso com vara curtíssima, né? Porque quando o urso resolveu tomar a Crimeia e depois incentivar a revolta na Ucrânia, viu-se que do lado ocidental não havia nada, né? Não havia ninguém para reagir, né? Os ocidentais tiveram muita responsabilidade nisso. Mas, enfim, os russos também violaram todas as regras, né? Incorporaram um território que, por mais que eles pudessem dizer que era deles, eles o fizeram de uma maneira contra todas as regras, né? Contra todo o direito internacional. Mas, além disso, a coisa veio se deteriorando, né? Porque aí foram aplicadas sanções pela Europa, sanções pelos Estados Unidos contra a Rússia. Os russos reagiram, né? No final, montaram essa operação que está sendo investigada, ninguém sabe exatamente o que é que vai se descobrir, né? Até que ponto eles influíram na eleição. E o fato é que hoje a relação com a Rússia volta a ter cores de neo-Guerra Fria, né? Porque um discurso como aquele do outro dia, nem mesmo na época, talvez, do Khrushchev ou dos sucessores, era comum se ouvir, né? Um discurso sobre armamento, sobre ameaças, né? Portanto, é mais uma notícia, mais uma indicação negativa. E, finalmente, nós chegamos ao presidente Trump. Até agora, se dizia com razão que, em matéria de comércio, tinha sido mais latido do que mordida, né? Ele tinha latido muito, não tinha mordido muito. Ele havia, evidentemente, abandonado o Tratado do Pacífico, o TPA, logo no início, mas o TPA nem tinha sido aprovado pelo Congresso americano. Ameaçou abandonar o NAFTA, até agora não abandonou, né? As negociações prosseguem. No ano passado, finalmente, no final do ano, ele começou a aplicar as primeiras medidas comerciais concretas, né? Sobretudo aquelas tarifas sobre painéis solares e máquinas de lavar. A China, a Coreia do Sul, o Canadá, enfim, outros países. Tarifas sobre a madeira, o Canadá, que também é um assunto antigo. E agora esse problema do aço e do alumínio, né? E nós estamos vendo que isso pode crescer, né? Porque não se sabe exatamente como vão ser essas medidas. Se houver uma reação
por exemplo, de países recorrendo à Organização Mundial de Comércio e houver um painel que condene os Estados Unidos, provavelmente isso vai levar a um enfrentamento muito sério, porque o presidente Trump nunca escondeu que não tem muito respeito, muito apreço pela OMC ou pelas regras comerciais. E aí sim é que nós teríamos um desafio aberto, frontal, a uma das grandes organizações que tem presidido o mundo nesse após-guerra. Eu, portanto, procurei mostrar que houve 3 decisões desses últimos dias, dessas últimas semanas. Não são decisões antigas. Todas elas são desses 2 meses antes do dia 1º de março. E o que é que elas indicam? O que elas indicam é que o sistema internacional como um todo está caminhando numa direção inquietante. Ele está caminhando cada vez mais para um terreno de afirmação unilateral do poder. É claro que o sistema internacional nunca foi um sistema perfeito, ideal, como se imaginaria pela Carta das Nações Unidas. Em todos os momentos, o sistema internacional que tem nos governado desde o fim da Segunda Guerra Mundial tem se caracterizado por uma mistura, por uma mescla de alguns elementos baseados no direito, em normas, em regras livremente negociadas e aceitas, na busca de grandes acordos que formam os regimes internacionais, direitos humanos, meio ambiente, desarmamento, ajuda ao desenvolvimento. Então, essa é a parte luminosa do sistema internacional. Mas coincidindo, coexistindo com isso, sempre houve momentos de poder, né? Por exemplo, a guerra do Vietnã, a guerra da Indochina, nunca foi submetida à arbitragem das Nações Unidas. Foi uma guerra que, do começo ao fim, ocorreu fora das Nações Unidas. Portanto, mistura de poder com sistema baseado em leis sempre existiu, mas havia um certo equilíbrio. Havia um certo equilíbrio com uma preponderância gradual da busca de novas normas através da negociação. O que é inquietante hoje é que esse equilíbrio está a se romper em favor de um sistema menos preocupado com o internacionalismo, com a busca multilateral de normas que nos governem a todas, porque nós participamos da negociação e da aceitação dessas normas. E cada vez mais para a afirmação do poder nu e cru daqueles que possuem poder. O sentido último da expressão America First é exatamente esse, né? É essa ideia de que, como diziam no passado, certo ou errado, sempre o meu país, right or wrong, my country, né? Quer dizer, o meu país na frente de tudo. Ainda que esteja errado, ainda que ele esteja contra a lei, né? E é isso que nós estamos a assistir. Ora, isso deve nos preocupar, porque nós vivemos há 73 anos sob o império de um regime internacional, de um sistema internacional, criado em grande medida pela liderança esclarecida, iluminada de Franklin D. Roosevelt, no final da guerra. É claro, com muita contribuição dos ingleses, com uma aceitação relutante da parte dos soviéticos, mas, basicamente, quem criou o mundo
em 44 e 45, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, mais tarde o Acordo do GATT em 47, a Carta das Nações Unidas de São Francisco, foram os Estados Unidos, né? O sistema internacional de cunho liberal, baseado na aspiração pela democracia, a Declaração dos Direitos Humanos, baseado numa economia livre, uma economia de mercado, tudo isso é a obra, em grande parte, dos Estados Unidos. Se não tivesse sido a liderança esclarecida e ativa dos Estados Unidos, isso não teria ocorrido, né? E isso nos garantiu 73 anos de paz relativa, né? Houve a Guerra do Vietnã, houve as guerras de libertação, mas nunca mais houve uma guerra global. Entre a primeira e a Segunda Guerra, nós tivemos, a rigor, uma trégua armada, durou apenas 20 anos, se tanto, se não considerarmos a anexação da Áustria, o Anschluss, se não considerarmos a invasão da Tchecoslováquia, se considerarmos, durou até menos do que 20 anos, né? Dessa vez, nós, há 73 anos, temos um regime sem uma guerra global. Nunca mais se utilizou arma nuclear contra populações civis, como se havia feito em 45, em Hiroshima e Nagasaki. E isso não é pouca coisa. O sistema internacional, encarnado nas Nações Unidas, no Fundo Monetário, no Banco Mundial, na OMC, ele tem defeitos graves, né? Porque ele só é aquilo que os países querem que ele seja. Mas, apesar disso, ele mostrou uma flexibilidade extraordinária. No começo de 71, quando a China Popular reclamou o seu lugar na ONU, e os americanos aceitaram, foi naquele momento da aproximação durante a Guerra do Vietnã, e aceitou-se que a China Popular não só ingressasse na ONU, mas assumisse o posto de membro permanente do Conselho de Segurança. A China acabava de sair da Revolução Cultural e temia-se que esse ingresso da China ia representar uma desestabilização do sistema. Nada disso ocorreu. A China está há quase 50 anos no Conselho de Segurança e com um comportamento muito responsável, tirando o Tibete, tirando Taiwan, que é quando pisam no calo da China. A China tem tido um comportamento muito correto, apenas também não se voluntaria muito para curar os males do mundo. Ela deixa isso aos cuidados dos americanos e de outros, né? Mas o sistema foi capaz de acomodar a ascensão da China. Da mesma forma, esse sistema foi capaz de acomodar o colapso da União Soviética. O colapso da União Soviética, num outro sistema internacional, teria dado origem a guerras sanguinolentas durante anos e anos, porque no lugar daquele país passaram a existir 15 países. No entanto, não houve quase violência. E a União Soviética cedeu o seu posto à Federação da Rússia. Não tem mais 21 milhões de quilômetros quadrados, mas tem 17 milhões de quilômetros quadrados, né? A Federação Russa, né? E poderia ter sido diferente. Por exemplo, se o sistema não tivesse tido a sabedoria de manter a Rússia na mesma posição em que ela estava, apesar dela ter perdido aquele status de superpotência, aí as coisas teriam sido complicadas, né? Digamos que se tivesse dito, não, agora vocês saem do Conselho de Segurança. Eles não teriam aceito, né? Então, esse sistema mostrou flexibilidade, mostrou que ele era maleável, mostrou que ele era capaz de acomodar as grandes mudanças internacionais.
Mas por quê? Porque buscou-se o consenso, buscou-se soluções através da moderação, através das normas, através da aplicação da Carta das Nações Unidas. De uns tempos para cá, isso vem se perdendo. Vem se perdendo porque, vejam vocês, a invasão do Iraque contra a recusa do Conselho de Segurança é uma violação clara da Carta das Nações Unidas. Eu sempre disse isso quando era subsecretário-geral das Nações Unidas, junto com Carlos, quando eu era secretário-geral da UNCTAD, me recusei a assinar papéis em que aprovava-se essa resolução, porque, além de ser uma medida ilegal e criminosa, ela foi um dos maiores erros estratégicos da história, porque os americanos estão agora a proclamar que o grande problema do Oriente Médio é a potência iraniana. Mas quem é que criou a potência iraniana? Quem é que eliminou o contrapeso que era o Saddam Hussein no Iraque, a potência iraniana? Não foram os americanos ao decretarem essa intervenção? Portanto, uma intervenção que, além de ilegal, é uma intervenção estúpida, né? Porque criou uma situação estratégica muito mais grave. Um país como o Iraque tinha todos os defeitos do mundo, menos o terrorismo. Agora tem terrorismo por toda parte, né? Quem é que semeou o terrorismo no Iraque, né? De onde é que vem o ISIS, né? Então, é preciso dizer com contundência, porque os anglo-saxãos têm a mania de achar que eles são os donos da verdade e que tudo o que eles fizeram sempre foi em favor do benefício da humanidade. E não é verdade, porque eles têm cometido erros colossais, como esse da invasão do Iraque, né? Então, isso, sem dúvida, abalou a Carta, como a anexação da Crimeia também abalou, é um fato grave. E como outros movimentos que nós temos visto, né? Porque o que parece particularmente preocupante nesse momento é que isso que está acontecendo, essas coisas graves que nós estamos assistindo, ocorrem no momento em que a economia mundial vai muito bem. Praticamente todos os países do mundo acabaram por sair da crise de 2008, né? Todos estão crescendo. É claro que há muitas sequelas, o desemprego ainda é grande, né? Os salários não foram recuperados, mas as economias estão crescendo. Então, não se pode dizer que isso seja fruto do problema econômico, né? Que seja uma maneira de se afastar, de canalizar o descontentamento, né? Também, curiosamente, isso está a ocorrer no momento em que outros problemas sérios de segurança pareciam melhorar. Por exemplo, até o problema da Coreia do Norte, que até recentemente parecia a ameaça mais imediata, depois das Olimpíadas de Inverno houve uma certa distensão. O governo da Coreia do Norte declarou que estava disposto a negociar. Trump, depois de uma certa reticência, respondeu que também, dependendo das condições. Então, era o primeiro sinal de que se estava procurando encontrar uma saída negociada. Da mesma forma, o ISIS, que parecia uma ameaça tão terrível, né? Hoje em dia não acabou, mas perdeu a sua base de Mossul, perdeu a maior parte das suas bases na Síria e está, portanto, em retirada. Não é curioso, portanto, que no momento em que a economia melhora, em que alguns desses problemas localizados melhoram, temos essas decisões que são, essas sim,
puramente produzidas pelas grandes potências. A decisão chinesa, a decisão russa, a decisão americana são coisas, digamos, são produtos genuinamente nacionais, né? Não são importados, são produtos de decisões de cada um desses três países, né? Isso, evidentemente, nos leva a especular o que é que pode acontecer. Eu quero dizer, não quero ser aqui um profeta de desgraças, porque, como há um momento atrás eu disse, o sistema internacional nunca foi quimicamente puro. No sistema internacional sempre coexistiu acatamento à regra, obediência ao direito, busca de consenso com episódios de poder, de violação unilaterais. Isso sempre houve, sempre haverá, enquanto não aprimorarmos o sistema. Então, o fato de que isso está a ocorrer não quer dizer que o sistema que vem do fim da guerra naufragou. Não se trata disso. Apenas o que eu quero alertar, e não sou o único, é que nós estamos assistindo a uma conjuntura é curto prazo, uma conjuntura que ameaça a estrutura. E qual é a estrutura? A estrutura era o sistema internacional baseado em regras, baseado em lei, baseado em consenso, na busca democrática de acordos. Ameaça não quer dizer que tenha terminado com o sistema. Isso não é só opinião minha. Um dos maiores teóricos americanos de relações internacionais, o professor de Princeton, John Eichelberry, ele acabou de escrever um artigo que saiu no International Affairs de Oxford, número janeiro de fevereiro, que é sobre a crise do que ele chama a ordem mundial liberal. Quem entrar na internet com o nome do John Eichelberry pode download, porque esse artigo é disponível, né? Ao mesmo tempo, um homem que representa o oposto do Eichelberry, que é o professor Kissinger, do alto dos seus 94 anos, agora mesmo, no dia 25 de janeiro deste ano, fez um depoimento na Comissão do Senado das Forças Armadas, Armed Services Committee. Vocês podem encontrar esse depoimento dele, em que ele diz a mesma coisa. Aliás, algumas das coisas que eu disse aqui, eu retirei do texto dele. Ele diz que nós estamos assistindo a uma falência sistêmica do regime multilateral, do regime negociado que havia assegurado a paz. E ele dá uma série de prescrições sobre o que se deveria fazer. Então, essa percepção de que nós estamos assistindo a uma crise profunda do sistema é muito disseminada hoje, né? É disseminada em todo o mundo. E aí a pergunta que se faz é o que é que nós podemos esperar contra isso? Países como os nossos, né? Eu estou falando como brasileiro, né? Eu digo Brasil e outros países na sua situação, Argentina, México, África do Sul, Índia, né? Países que não são superpotências e que têm um engajamento multilateral muito grande. Para esses países, o primeiro dever é lutar para contrabalançar essa tendência de deriva longe do multinacionalismo, do multilateralismo, e lutar
pela defesa das instituições internacionais, lutar pela OMC, lutar pelas negociações da OMC, lutar pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, lutar por todos aqueles organismos que fazem parte dos regimes de direitos humanos, de meio ambiente, lutar pelo Acordo de Paris sobre mudança climática. E temos que fazer isso, no momento, não de uma maneira passiva, porque nós estamos assistindo a um desafio dos poderosos. Então, nós temos que tomar iniciativas do nosso lado, junto com alguns países mais poderosos do que nós. E eu diria que a grande esperança é ainda a União Europeia. A União Europeia, a meu juízo, foi o fenômeno histórico mais positivo do século XX. Aquele ideal de substituir as rivalidades nacionais por uma grande unidade foi um dos acontecimentos de conteúdo mais nobre, mais idealista do século XX. Hoje, esse ideal se defronta com dificuldades complicadas, mas, ainda assim, nós temos um núcleo na União Europeia, Alemanha, França, outros países fiéis a isso. A Itália, eu não diria, porque, embora a Itália tenha sido, no passado, sempre um grande país fiel à unidade, ao ideal da unidade europeia, desde a época de Alcide de Gasperi. A Itália foi um dos fundadores da União Europeia e, infelizmente, a reação ao fenômeno da imigração, dos refugiados, está provocando na Itália um fechamento em si mesmo. E mesmo na União Europeia nós assistimos a episódios preocupantes, a deriva autoritária na Hungria, né? A deriva na Polônia, países que também estão se afastando um pouco daquele ideal. Mas ainda, apesar de tudo, a melhor esperança da humanidade se chama União Europeia. A União Europeia é o conjunto de países que propugna pela obediência a um sistema baseado em leis. É um conjunto de países que ainda valoriza a social-democracia, né? Um crescimento econômico, mas temperado por uma consciência social, né? Com mecanismos de assistência aos vulneráveis, aos desprotegidos. Então, nós precisamos nos aproximar da União Europeia como um parceiro na defesa, não de uma abstração, como seria o sistema, mas na defesa de coisas concretas, por exemplo, o Acordo Climático de Paris, as negociações da OMC sobre agricultura. Aí nós reconhecemos que os europeus estão longe de serem exemplares, mas se eles quiserem ser coerentes, né, com o que professam, nós esperamos que pelo menos o nosso acordo no Mercosul saia, né, porque começa a haver sinais inquietantes, né? Agora, esperemos que ele saia, apesar de tudo. Nós temos que buscar aproximação com o Japão, que também é um país que luta muito pelas regras comerciais, financeiras, de desenvolvimento, de cooperação. Eu não quero aqui excluir ninguém, mas apenas dizer que nós deveríamos, agora sim, voltar àquele conceito que o presidente Bush pai, no tempo que eu fui embaixador lá, falava muito, né? As coalizões de geometria variáveis, englobando os países que são fiéis a certos valores, né? Por exemplo, coalizão sobre clima, coalizão sobre negociação, no caso da agricultura, coalizão em relação à defesa do sistema de solução de controvérsias da OMC, que está sendo ameaçada agora
pela decisão americana de vetar a reeleição de um juiz coreano do Sul e está paralisando todo o processo de renovação do tribunal. Então, o nosso caminho é esse, porque para países como os nossos, isto é, países que não são potências nucleares, países que não têm nenhuma vocação, nenhuma atração pelo discurso do Vladimir Putin, né, de novas armas destrutivas, a nossa arma é o direito, a nossa arma é a diplomacia, é a negociação, é o consenso multilateral. Sem isso, nós não temos defesa, né? Nós temos muito a perder, já estamos perdendo com essa história do aço. Aliás, eu estava dizendo ao senador Fernando Collor que o Brasil, infelizmente, é freguês, né, como se diz em linguagem futebolística, das punições americanas sobre o aço. Eu, toda vez que servi nos Estados Unidos, eu servi 2 vezes, os americanos estavam nos aplicando sobre tarifas ou por direitos compensatórios ou por antidumping, no caso do aço. Isso nos anos 70, quando eu servi lá na época do presidente Nixon, e depois, nos anos 90, quando eu fui embaixador lá. Nós éramos vítimas, junto com o Japão, com a Coreia do Sul, eram os nossos companheiros de infortúnio. Sempre nos aplicavam medidas antidumping ou de countervailing duties. E agora nós estamos vendo que isso vai ser renovado. Eu queria concluir essa exposição dizendo que não sou de forma nenhuma pessimista. Eu não creio que o sistema mundial caminha para o Armagedon, para uma grande guerra que hoje em dia seria única, né, pelo seu poder destrutivo, porque é preciso lembrar que nós hoje, além dessas armas todas extraordinárias de que o Putin fala, ainda temos o problema das armas cibernéticas, né, e das armas estacionadas no espaço, né? Portanto, a destruição que isso poderia causar seria difícil de imaginar, né? Seria provavelmente o fim da civilização humana, né? Eu não acredito que se chegue a isso. Agora, é verdade e é preciso lembrar que nós estamos em 2018. É o centenário do final da Primeira Guerra Mundial. No dia 11 de novembro deste ano, vamos comemorar 100 anos do armistício. Eu tive um tio que fazia parte da artilharia italiana e que foi ferido, quase morreu, justamente na véspera do armistício. Levou um obus na cabeça, até o fim da vida ele tinha esse fragmento. Mas fomos muitos os que tivemos familiares. Eu só da minha família na Itália perdi uns 4 ou 5 parentes meus na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma destruição da qual até hoje a Europa não conseguiu se recuperar inteiramente. E hoje, no centenário dessa catástrofe, têm sido publicados livros que mostram com clareza que, no fundo, nenhum país queria a Primeira Guerra Mundial. Os países foram tropeçando, batendo a cabeça e acabaram mergulhando numa guerra que ninguém escolheu friamente. Este livro do Christopher Clark, The Sleepwalkers, Os Sonâmbulos, traduzidos em português, é um livro que mostra bem isso, como é também um livro que eu acho até superior ao dele, que é desse grande historiador britânico, mas de origem russa, o Dominique Roffen, que fez uma história de como a Rússia entrou na guerra, apesar de saber que seria o fim do Império, né? Que seria
um desastre total, né? E nós precisamos, então, lembrar que esse sistema que está se configurando, ao se afastar do sistema anterior de negociação, de busca de consenso, é o sistema que vigorava no mundo antes da Guerra de 14, né? O sistema da rivalidade das grandes potências, o sistema do multipolarismo, era o sistema que levou à Guerra de 14. Levou para o erro de cálculo. E é contra esse sistema que nós temos que estar vacinados e reagir contra. As perspectivas, eu digo, infelizmente, não são boas. Não são boas porque nós vemos que os grandes poderes do mundo, eu acabei de dizer, né, já a decisão chinesa, a russa, e os Estados Unidos, que tinham sido o guardião do sistema, né, o que defendeu o sistema, pela primeira vez elegeu um presidente que é ativamente hostil ao internacionalismo. Ele é ativamente, não é passivamente, ele declara que é contra, né? Então, nessa obra de resistência, é difícil contar com a política oficial americana, embora haja muita gente no governo americano que tenha a sabedoria e o bom senso de pensar de maneira diferente do que o presidente. Então, é essa visão que eu gostaria de passar a vocês. Não tenham ilusões. Este ano começa mal. Os auspícios não são bons e é preciso que a política exterior de países fiéis a um sistema baseado em regras se defenda contra esse retrocesso civilizatório. Muito obrigado. Muito obrigado à Sua Excelência, o embaixador Rubens Recupero, por essa brilhante conferência que acaba de fazer. E eu diria que nós, a partir de agora, deveremos acrescentar ao título dos nossos painéis: estender pontes, erguer barreiras e descortinar horizontes, que foi o que Vossa Excelência hoje fez aqui para todos nós, descortinando horizontes que muitos de nós não tínhamos ainda nos apercebido da sua importância e da sua gravidade. E o tema, que seria o sistema internacional sob o impacto Trump, ele se desdobrou, como todos nós assistimos, em função dessas duas últimas ações adotadas pelos governos chinês, governo russo e também do governo americano. De modo que foi uma conferência que, eu acho, nos brindou a todos com muita isenção, com muito conhecimento, com muita contundência de quem conhece profundamente esse sistema internacional, que viveu nesse sistema internacional ao longo de toda a sua existência e que, tendo uma vida acadêmica muito profícua, vem aqui hoje nos brindar com a beleza dessa sua palestra. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos internautas, que, pelo que eu entendo, na exposição, na conferência feita por Sua Excelência, o senhor embaixador Rubens Recupero, já tiveram as suas perguntas respondidas. Ao João Antônio da Silva, de Pernambuco, ao Sérgio Luiz Peixoto, de São Paulo, ao Adriano Silva, do Rio de Janeiro, ao Carlos Suzuki, de São Paulo, ao Rogério Marino, de São Paulo, à Ângela Bush, de Oliveira Savoy, que representam mais ou menos todas as outras considerações feitas pelos internautas que participaram dessa nossa audiência pública no dia de hoje. Agradecer a todos os senhores embaixadores aqui presentes. Quero dizer a Vossa Excelência, embaixador Rubens Recupero, que a sua conferência foi aquela que mais atraiu a atenção
do corpo diplomático acreditado junto ao nosso país. E eu citaria nominalmente, começando por Sua Excelência o Embaixador da Argentina, Carlos Magarinhos, ao senhor Embaixador da França, senhor Michel Miraillet, ao senhor Embaixador, Sua Excelência o Embaixador da Espanha, senhor Fernando Villalonga, a Sua Excelência o senhor Embaixador de Portugal, Jorge Tito Vasconcelos Nogueira Dias Cabral, a Sua Excelência Embaixadora da Nicarágua, senhora Lorena Martínez, ao senhor Embaixador da Malásia, senhor Datuk Lim Juai Jin, a Sua Excelência o Embaixador do Japão, senhor Akira Yamada, ao senhor Embaixador de Luxemburgo, que agora, no último dia, na semana passada, inaugurou aqui a sua sede, a sua embaixada. Meus cumprimentos à Sua Excelência, o Embaixador de Luxemburgo, e obrigado pela sua presença, senhor Carlos Krieger, a Sua Excelência o Embaixador da Macedônia, senhor Ivica Bochevski, ao senhor Embaixador da Rússia, senhor Sergei Akopov, a Sua Excelência o senhor Embaixador da Guiana, senhor George Wilfred Talbot, ao senhor Embaixador da Bolívia, senhor José Kim Franco, a Sua Excelência o senhor Embaixador da Namíbia, senhor Samuel Chifeni Nuyoma, a Sua Excelência o Embaixador do Peru, senhor Vicente Rojas Escalante, a Sua Excelência o Embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil, senhor João Gomes Cravinho, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, ao senhor Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil na Bulgária, senhor Ricardo Guerra de Araújo, ao senhor Ministro Conselheiro da Embaixada do Irã, senhor Morad Golami, ao senhor Ministro da Embaixada da Tailândia, senhor Sorazak Samon Kraizo Rakit, ao senhor Conselheiro da Embaixada do Marrocos, senhor Abba Sidi Sidi, ao senhor Conselheiro da Embaixada do Peru, senhor Carlos Alberto Rios, à senhora Conselheira Política da Embaixada dos Estados Unidos, senhora Christine Kane, à senhora Primeira Secretária da Delegação da União Europeia no Brasil, senhora Cecile Merle, à senhora Primeira Secretária da Embaixada da Sérvia, senhora Jelena Blažević, ao senhor Segundo Secretário da Embaixada da Suécia, senhor Faraz Davani, ao senhor Chefe da Assessoria Parlamentar de Relacionamento Institucional da Aeronáutica, senhor Brigadeiro Maurício Augusto Silveira de Medeiros, à senhora Adida Civil da Embaixada da Rússia, senhora Iana Tchekova. A todos os senhores, mais uma vez, a Comissão de Relações Exteriores agradece a presença, sentindo-se esta comissão muito honrada com a participação de todas, e um agradecimento, mais uma vez, todo especial, à Sua Excelência a senhora deputada Bruna Furlan, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos senhores deputados que Vossa Excelência hoje, nesta noite, aqui representa. E agora me avisa porque ele está ali bem por trás, mas está ali o senador, Sua Excelência, o senador Eumano Ferrer. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, senhor senador. Fazia tempo que eu não o via, já estava com saudades de Vossa Excelência. Muito obrigado pela presença. E muito obrigado, portanto, a todos aqueles que participaram desse nosso encontro e, mais uma vez, ao senhor embaixador Rubens Recupero, que se esforçou para hoje estar aqui, ele que está com problemas para resolver no Rio de Janeiro, mas, enfim, fez o compromisso e aqui está, e eu agradeço mais uma vez pelo esforço que Vossa Excelência fez para participar desse nosso encontro na noite de hoje. Muito obrigado a todos os senhores. Está encerrada a nossa reunião.